Vamos começar falando de cinema. O que é o cinema, para mim? É a arte dos sentidos. Por quê? Porque nós apreendemos o mundo com a visão e com a nossa audição primariamente. Se nós pudermos dizer que isso é 90% da nossa percepção de mundo, não estamos exagerando. Aí você pega e entra nessa sala toda escura e você tem na frente uma tela gigante, onde você é mínimo na frente daquele painel de imagem, né? Daquele mural em movimento, e o som. Então você está praticamente imerso, você está dentro de uma atmosfera que está dentro da cabeça de alguém. Alguém criou aquilo, né? Isso é espetacular, né? Se você pensar nessa ideia do cinema, né? Da sala de espetáculo, na verdade, é sala de espetáculo, né? Tanto que parece muito com um teatro, né? Na verdade, o cinema e o teatro são praticamente estruturas muito similares, né? Só que no cinema você não tem o ator lá fazendo, você tem uma construção que é projetada, né? Então, eu fico imaginando essa coisa, né? Que como obra da imaginação, você tem imagem e ação, né? Nessa tela que se desenvolvem e por isso o cinema cria essa catarse, né? Esse envolvimento, né? Que é quase magnético, é quase hipnótico, né? Quando vejo um filme que eu estou muito, assim, eu às vezes me percebo que estou completamente dentro daquilo, como talvez nada consiga me fazer estar tão dentro em nenhuma outra circunstância, né? Vou falar, então, eu queria fazer um pouquinho uma diferença aqui entre o cinema americano e o cinema europeu. Quando você ouve qualquer operador do cinema americano, seja ele um ator, uma atriz, um diretor de fotografia, um técnico, qualquer pessoa se refere ao cinema como the industry. Para eles, nos Estados Unidos, o cinema é uma indústria. E tem o seu lado positivo e, digamos assim, não quero nem dizer negativo, mas não tão positivo. O lado positivo é que, sendo uma indústria, eles conseguem manter uma produção, manter uma estrutura técnica, manter funcionando toda uma série de coisas, e para isso, então, existe como base do cinema americano um projeto econômico, né? Então, se um filme nos Estados Unidos, a não ser os filmes de autor, que são de menor circulação, assim, eles são projetados no papel, né? Então, você vai ter o autor de 20 milhões de dólares, você vai ter que chama público, você vai ter o roteiro de X, o investimento de 30% de marketing do budget total. E eles possuem todas as salas de distribuição, então o dia que o filme sai, você já está com a cabeça daquele tamanho, todo mundo desesperado, vai no cinema, tem 800 salas, pronto, já pagou o filme no primeiro fim de semana. Esse é o projeto do cinema americano. O cinema europeu é um cinema mais intimista, é um cinema que vive muito mais de uma expressão artística, tem outras raízes, até porque a, a Europa tem outras raízes culturais, né? Então, o que se vê no cinema europeu assim é toda uma indústria, sim, mas uma indústria muito mais feita de artistas e mecenatos. Por exemplo, o cinema italiano dos anos 70, 80 foi praticamente financiado por um grande produtor, né, que era o Dino De Laurentiis, né, que depois morou em Los Angeles a vida inteira, quer dizer, também fazia os filmes comerciais, mas foi ele que pagou os filmes do Fellini, do Bertolucci, do Antonioni. Aí você tinha a RAI, Rádio e Televisão Italiana, que financiou filmes maravilhosos também. Na França, existe todo um projeto de financiamento e manutenção do cinema francês, né? Que, por exemplo, dá isenção de impostos para salas que projetarem 50% do tempo, do ano, filmes de arte. Ou seja, filmes que não dão tanto público, mas que eles querem que sejam vistos, né? Então, o cinema europeu tem toda uma outra raiz, uma outra característica, né? Muito bem. Agora, o Wim Wenders ele tem
um lado importante, interessante do trabalho dele, que ele é um europeu que morou muitos anos nos Estados Unidos e fez muitos filmes que falam dos Estados Unidos. Esses aqui talvez não sejam todos, vocês vão me perdoar, mas eu não sou um grande fã das datas e das pesquisas precisas, etc. E tal. Eu estou aqui dando um panorama, entendeu? Quem quiser se aprofundar mais, assim, existem as fontes, né? Mas Alice nas Cidades é um filme muito interessante porque fala da relação de Europa e Estados Unidos. Alguém está perguntando aqui onde que vai ser dá licença um minuto que eu vou botar aqui. Chegaram atrasados, não viram o link. Muito bem. Conta uma história que relaciona diretamente a paisagem urbana americana com a europeia. O Amigo Americano, de 77, Paris, Texas, de 84, Hotel de Milhões de Dólares foi feito nos Estados Unidos, e Land of Plenty, de 2004, que é um filme lindo, que foi o primeiro filme que ele rodou completamente em digital, também com a fotografia do Rob Miller. Então, vamos falar dessa relação aqui. O Wim Wenders, isso aqui eu peguei da Wikipédia, acho que vale a gente fazer um pequeno retrato dele. Ele nasceu em Düsseldorf, que é uma cidade muito rica, né, da Alemanha, do norte da Alemanha, uma família católica tradicional, o pai era cirurgião, e o nome dele é holandês. Isso é interessante, vocês vão ver depois por quê. Que reflete a proveniência holandesa da sua mãe, Wien, né? Na verdade, o registro foi rejeitado em 45 por não ser considerado alemão. Ele estudou medicina e filosofia, largou, e depois mudou para Paris em outubro de 66 e queria virar pintor. Bom, fracassou no exame de admissão para a Escola de Cinema da França e, como alternativa, ele se tornou gravurista no estúdio desse artista norte-americano chamado Johnny Friedlander, em Montparnasse. E, durante esse tempo, ele era fascinado pelo cinema e via até 5 filmes por dia na sala de cinema ali perto. Depois voltou para a Alemanha em 67 para trabalhar no escritório de Düsseldorf da United Artists, que, por acaso, foi fundada pelo Charles Chaplin nos anos 20. Né? Nessa época, ele entrou para a Escola de Cinema de Munique, Universidade de Televisão e Filme de Munique. Entre 67 e 70, ele também trabalhou como crítico para revistas e jornais e até para Der Spiegel. E aí ele concluiu o curso dele com um longa-metragem 16mm preto e branco chamado Summer in the City. Quando ele concluiu esse curta-metragem, esse longa-metragem foi fotografado pelo Rob Miller, que era já fotógrafo. Era o primeiro trabalho dele como diretor de fotografia num canal de televisão da Alemanha, e aonde o Wim Wenders estava fazendo um estágio, que ele estava na escola. Eles se conheceram lá. O Rob Miller fotografou o primeiro filme dele, longa-metragem, e depois fizeram mais 6 ou 7 filmes juntos. Todos os primeiros filmes do Wim Wenders foram fotografados pelo Rob Miller. Agora, quem é o Rob Miller? O Rob Miller ele é holandês, né? E assim, todas as pesquisas dizem que ele é muito conhecido pelo uso da luz natural, né? E ele trabalhou com alguns cineastas muito importantes, né? Como Jim Jarmusch, que é um cineasta americano bem contra a cultura, que o Rob Miller fotografou todos os filmes dele, que são excepcionais. Se vocês não viram, eu recomendo ver qualquer um. E trabalhou também entre outros, com o Lars von Trier, que ele fez As Ondas do Destino e depois fez Dancer in the Dark. Nesse filme, Dancer in the Dark, o Rob Miller tem uma sequência que a Björk dança numa fábrica. Ele instalou 100 câmeras digitais
no teto dos lados para pegar esse movimento dela de todos os ângulos. Então, ele era um cara que, de certo modo, não estava nem aí para a tecnologia, mas também usava todos os instrumentos que podia para conseguir o que ele precisava, né? O que ele estava afim. Muito bem. Ele morreu em 2018, né? E aqui eu vou, só para dar uma ideia de o que era ele na cabeça das pessoas, né? Tem esse Twitter aqui do Jim Jarmusch, que fez esses filmes aqui, Down by Law, Mystery Train, Dead Man, que é um filme maravilhoso, fantástico, Ghost Dog, que é um filme incrível também, Coffee and Cigarettes, foi o último filme do Rob Miller, foi Coffee and Cigarettes. Nós perdemos o incrível, brilhante e irreplaceable, né? Quer dizer, que não dá para pôr outro lugar, Rob Miller. Eu amo demais, ele me mostrou muitas coisas e sem ele eu não penso que saberia nada sobre cinema. Então, ele era um personagem bastante importante. E eu escolhi, de certo modo, vejam bem, um filme como esse, como Paris, Texas, ele nunca é produto de uma pessoa só ou de uma situação só, mas, com certeza, o diretor que pôs tudo isso junto, né, que criou essa ideia, ele é como se fosse a alma desse projeto, né? Mas, quando ele chama essa pessoa, quando o Wim Wenders chama as pessoas que ele chamou para colocar juntos, para fazer essa química desse filme, o filme vira uma realidade que vai além da imaginação, porque cada uma dessas pessoas pode agregar muito, e agregou muito. Né? E no caso, quer dizer, quem cuidou da imagem foi o Rob Miller, a música é do Ry Cooder, que também é uma música muito assim minimalista, fundamental, uma espécie de lamento, uma coisa meio assim que você parece que ela faz parte da paisagem, né? Parece que ela emana das coisas assim. Né? Então é tudo muito ligado, tudo muito orgânico, né? E eu tenho até hoje, vejam só, esse número aqui, para vocês não duvidarem, está aqui, da American Cinematographer de 1985, porque tem uma entrevista com o Rob Miller falando do Paris, Texas. Então, isso para mim é um objeto de culto mesmo, assim, né? Culto no sentido de culto, quase religioso. E dessa entrevista tem umas coisas bem interessantes que eu quero ler para vocês antes que a gente comece a falar do filme, porque acho que vale a pena. Algumas passagens. Muito bem. Ele diz assim, eu não sou louco por técnica, né? Eu levo muito tempo para que eu me interesse por uma nova câmera, porque qual é a diferença? Eu tenho que iluminar, de qualquer modo, a cena. Eu tenho que usar minha cabeça, meu gosto e minha personalidade, portanto, não muda nada, quer dizer, de uma câmera para outra. Né? E o que me interessa é olhar e pensar sobre aquilo que está acontecendo. Né? Quando você tira tudo fora, tudo que não é necessário, o que sobra é uma lente, um filme, uma câmera e um botão, on and off. Então, a ideia dele é sempre de ser, digamos assim, uma espécie de... como é que eu posso dizer? Trabalhar a serviço da história. Né? Porque, na verdade, o que é a mágica do cinema? A mágica do cinema não é, para mim, o efeito especial, a coisa incrível, aquela coisa retumbante, etc. e tal, que você às vezes vê numa sequência e tal, mas antes de mais nada, a história. A história é uma coisa que fascina a humanidade desde que o homem é homem, desde que o homem se sentava em volta das fogueiras, né, nas sociedades primitivas, para contar e ouvir histórias, né, que era o único modo de sair
daquela realidade, né, do cotidiano, né? Bom, se a gente tiver que falar, por exemplo, de história, a história mais antiga conhecida no Ocidente é a Bíblia, né, que continua a movimentar assim milhões de pessoas em torno dessa ideia, né? Enfim. Então, o que ele diz? Que ele detesta quando alguém descobre uma locação muito bonita e começa a fazer disso uma história, entendeu? Começa a fazer disso um negócio muito forte, porque diz assim, você não está vendendo viagem turística para esse lugar. Então, o que interessa da locação é que se crie um ambiente onde a história possa se desenvolver, né? E que então, ele diz exatamente isso, por exemplo, no momento em que você começa a celebrar aquilo que você achou, você parou, você não está mais dando um passo avante, né? Isso vira um maneirismo, não tem mais desenvolvimento, né? Então, o que mais que eu posso ler aqui para você? Tem uma coisa muito curiosa aqui numa dessas páginas, quer ver? Se vocês olharem aqui, ó, Get the most out of electronic production techniques. Isso aqui estava começando o vídeo, né? Então, isso em 1984, né? Então, aqui mostrando videocâmera, controle de cor tal. Então, você vê um pouco dessa época, né? Do que era esse momento, né? Então, ele diz assim, que ele não gosta de mostrar tudo, porque ele acha que na fotografia dele, né? Que a audiência, o público tem que descobrir algumas coisas por si mesmo, né? Aí ele cita essa sequência aqui, ó, do filme. Isso aqui é quando bom, eu creio, vou assumir que todo mundo já viu o filme. Quem não viu vai ter aqui vai ver em pedaços, depois ver. Eu já vi muitas vezes, não tem nenhum problema ver várias vezes, porque é um filme que é como se ele fosse em camadas, entendeu? Você vê uma primeira vez, você vê uma coisa, depois você vê outra, você descobre outra coisa, como se fossem véus que vão caindo, e você não acaba nunca, porque ele não tem uma estrutura, repito, entendeu? Careta, que dá para você classificar, não tem jeito. O filme ele é feito de sentimento e é feito para ser sentido. Então, essa sequência aqui é logo no começo. Ele está caminhando pelo deserto e ele vê esse lugar. Ele tenta beber água antes, estava completamente morrendo de sede, né? Embaixo desse céu. E aí ele entra. Então, o que o Rob Miller diz dessa sequência, ele diz o seguinte: eu não preciso iluminar esse lugar. Eu não tem nenhum interesse. Se eu tivesse iluminado esse bar inteiro, eu não ia mostrar as coisas fundamentais, ou seja, que o cara está vindo daquele lugar, daquela luz, e depois, quando você vem dessa luz muito forte, você entra num lugar que não está iluminado, a tua sensação primeira é de que esse lugar ele está escuro, você se sente ele escuro. Então, ele diz assim: eu assumo a fotografia do jeito que as pessoas sentem, não para mostrar todo o ambiente, porque mostrar o ambiente é uma coisa que pode ser necessária, interessante em certas circunstâncias. Em outras circunstâncias, não. Então, aqui a coisa mais importante é ele chegando aqui, né? E ele, por exemplo, nesse frame que eu peguei aqui, ele está bem recortado na frente da porta, né? E você percebe ele entrando nesse lugar escuro, com algumas nesgas de luz, assim, algumas coisas que você não define direito, né? E depois ele vai lá para a geladeira bom, depois vamos ver outros filmes, mas ele passa por esse personagem que está sentado aqui, tá vendo? Ele nem vê, porque ele vai para a geladeira procurar alguma coisa para beber e ele cai no chão e aí esse cara olha para ele. Vejam bem como esse cara está iluminado, né? Ele tem uma linha de luz aqui que define aqui o perfil da barriga, do braço dele, uma parte do rosto, e o resto é tudo, quer dizer, é absolutamente o essencial, né? Esse cara, se tivesse inteiro iluminado, seria muito menos dramático, seria muito menos forte essa imagem do que ele surgindo dessa sombra.
Então, e isso é uma coisa, é uma característica desse filme, né? Que ele foi feito com muito poucos recursos, né? Outra coisa muito interessante que ele fala, bom, aí eu vou o negócio da paisagem, depois eu vou falar para vocês, mas na verdade eu vi uma entrevista do Wim Wenders, onde ele fala que essa paisagem, ele no começo do filme ele queria fazer um filme começando do Alasca indo até a Califórnia. Aí o Sam Shepard, que é o roteirista, falou para ele que você não precisa fazer isso. Se você quiser ver os Estados Unidos inteiro, você vai achar ele inteiro dentro do Texas. Aí convenceu o Wim Wenders a ver isso e ele estava lá procurando, né, locação e ficou 3 meses viajando só procurando locação, né? Então, e anotando cada lugar e encontrou esse lugar que é um lugar meio fora do roteiro até dos filmes de faroeste, embora pareça um pouco alguns cenários assim bastante, como é que eu posso dizer assim, conhecidos, né, do Texas, é um lugar bastante inóspito, bastante desconhecido, né? E uma coisa muito interessante aqui que o Robbie Miller fala é que o Wim Wenders constrói o filme na ordem cronológica. Ninguém faz isso, porque é óbvio que se você tem que filmar 3 vezes numa mesma locação, você vai ter que movimentar toda a sua equipe para lá, instalar a luz, não sei o que lá, e começar a filmar, depois você vai embora para outro lugar, daí você volta para lá, ou seja, é completamente antieconômico, no sentido de uma produção tradicional de cinema. Você tem um script, você tem a cena tal, você rodar isso aqui, ok, roda tudo. Então, é uma no começo, uma no meio, uma no fim. O final, às vezes, você roda junto com o começo, porque é no mesmo lugar. Ele não filma em ordem cronológica, de modo que ele vai incluindo coisas, alterando coisas e modificando o filme ao mesmo tempo que ele vai sendo feito, né? Agora, essa liberdade de trabalho, né, de atitude, é uma coisa absolutamente impossível no cinema americano. Não existe isso no industry, né? Por quê? Porque o produtor fica louco, porque você não sabe quando o filme acaba, não sabe como acaba. E o Rob Miller disse que até o final eles estavam discutindo como é que o filme ia acabar. Eles não tinham ainda claro. E, diga-se de passagem, assim, esse filme foi feito com um budget baixíssimo. Eles tinham assim um mínimo de recursos para trabalhar, né? E um mínimo de material para filmar também. Então, eu tive assim, a oportunidade rara, fantástica, de estar numa palestra, num debate feito na Itália com o Nanni Moretti e o Wim Wenders, no Museu de Cinema de Torino. E quer dizer, eu estava lá em Torino para ir no Museu de Cinema e alguém me falou que ia ter uma palestra com o Wim Wenders. Eu fiquei louco completamente. Daí fui até o cinema, não tinha mais, naturalmente, não tinha mais ingresso, nenhuma possibilidade. Tinha centenas de pessoas fora, assim, então uma multidão, todo mundo querendo entrar. E aí eu tinha feito dirigido um documentário em coprodução com a RAI, uns 2 anos antes. Eu conheci um cara que esse evento estava sendo patrocinado pela RAI. E eu aí liguei para esse cara e ele estava lá dentro, né? Eu falei, pelo amor de Deus, tem que fazer entrar de qualquer jeito nesse lugar. Ele falou, bom, então você tenta chegar perto da porta, que eu vou ver o que eu posso fazer. Aí cheguei lá perto da porta, em determinado momento, o cara chamou meu nome, um cara lá da porta, eu entrei. E nessa conversa, né, nessa palestra, o Wim Wenders falou do Paris, Texas, e ele contou um detalhe interessante. Ele falou que eles se moviam meio como clandestinos, porque nos Estados Unidos os sindicatos são muito fortes. Então, o que acontece? Você não pode fazer um filme
sem contratar um número mínimo de pessoas, de equipe técnica, mesmo que você não use, você tem que contratar. E aí eles estavam lá filmando numa locação, bate na porta um sujeito, fala que é o seguinte, isso aqui é o sindicato dos motoristas. Vocês não estão usando nenhum veículo. E se vocês não usarem pelo menos X veículos, nós vamos denunciar vocês para o sindicato que vocês não estão usando nem iluminação que vocês têm que usar, nem não sei o quê. Quer dizer, é tudo, tem que fazer de um jeito, né? Eles têm lá o jeito deles. Se você não fizer, problema seu, você tem que pagar do mesmo jeito. E aí eles começaram lá uma tratativa e acabaram, engraçado, tendo que contratar, acho que 8 motoristas, para fazer essa barganha, entendeu? Para poder fazer o filme. E ficava aqueles motoristas sem função, né? Então, o filme foi feito assim. A última sequência, que é uma coisa absolutamente maravilhosa, é um plano de sequência de 8 minutos entre... Ai, meu Deus. Espera aí que alguém está pedindo a senha aqui. Senha. Um minuto só, desculpe. Porque se tem alguém que quer entrar, né? Muito bem. Um plano de sequência de 8 minutos, eles tinham um rolo de filme para fazer aquilo. Ou seja, eles não tinham condição de fazer um retake daquilo. Essa cena é extremamente complexa do ponto de vista fotográfico, depois nós vamos comentar e ver. Então, foi um filme assim realizado com uma outra energia, com uma outra, como é que eu posso dizer assim, hipótese, que não foi um filme feito para dar bilheteria. Aliás, ele nem imaginava que o filme ia ter a repercussão que teve, né? Agora, foi um filme feito assim, foi um filme que deixou sua marca, né, na história do cinema mesmo, né? Então, o que mais que eu posso dizer aqui? Deixa eu ver. Desculpe, hein? Vamos ver aqui da entrevista do Rob Miller. Ele fala uma coisa aqui muito interessante, que ele, assim como ele não gosta das grandes coisas espetaculares de imagem que tratam do entorno do filme, porque tiram a atenção do foco principal do roteiro, né? Ele cita até um filme que ele estava fazendo com o Peter Bogdanovich, que ele estava em Singapura e fascinado com aquelas cores, aquelas roupas das pessoas e tal, não sei o quê. Aí fez lá toda uma construção de luz maravilhosa, tal. Aí o diretor falou para ele assim: isso é muito bonito, Rob, mas joga tudo fora. Não quero nada disso. E ele diz, assim como ele não é fascinado por essa coisa, ele também acha que não interessa para ele criar uma imagem que tenha uma grande potência por causa do movimento da câmera, por causa daquilo, mas de algo que acontece dentro do quadro, algo que está assim, que não está imediatamente aparente, que não é tão, e que isso é mais difícil, né? Ele diz assim, olha que interessante isso. As sutilezas são as coisas mais difíceis, né? É como alguém que todo mundo pode tocar um piano, uma música, botar uma nota atrás da outra. Agora, o tempo e a intensidade de cada nota é que mudam completamente a interpretação, né? Então, ele está falando aqui dessa última cena, que eles não tinham filme, né? E depois ele diz assim que ele ficou irritadíssimo quando o filme ganhou em Cannes. Foi uma explosão, né? Foi uma coisa. Vocês vão ver aqui como é que ganhou. Não é que ganhou assim, ganhou por unanimidade do júri, com standing ovation, quer dizer, assim, foi um arraso total, assim, né?
E as pessoas, todo mundo queria entrevistar ele, né? Aí ele ficava irritadíssimo porque as pessoas queriam que ele falasse quais filtros que ele usou para fazer a fotografia dele. Ele não usou filtro nenhum. Ele chegou a falar uma vez, o cara falou o seguinte: olha, quem disser qual foi o filtro que eu usei aqui vai ganhar $1.000 agora. Aí ele fala assim que as pessoas assumem que as imagens vêm de truques que podem ser duplicadas, né? Que você duplicando a tecnologia você consegue as mesmas imagens, né? Ele diz assim: eu sinto que eu trairia a minha própria profissão resolvendo problemas com truques baratos. Quer dizer, então, aí ele fala que ele é o operador da câmera dele, que é outra raridade no cinema internacional também, né? Quase jamais o diretor de fotografia é o operador da câmera. Mas ele diz o seguinte: 50% do meu prazer no filme é operar a câmera. E quando eu ilumino uma cena, eu ilumino pensando num certo movimento de câmera. Essa é uma diferença fundamental da fotografia e do cinema. Quando a gente ilumina para foto, você pode ter um refletor assim apenas fora do quadro, entendeu? Que você não está vendo. No cinema, a câmera se move, o ator se move. Então, você tem que planejar a sua luz de modo que nunca você vai encontrar um tripé na metade, alguma coisa assim, que é muito mais complexo, né? Outra coisa também, no cinema, a função, digamos assim, do diretor de fotografia, né, a construção da imagem fotográfica, ela é muito mais complexa do que na fotografia. Por quê? Porque a fotografia é feita de quadros estáticos. Eu faço uma foto, depois faço outra foto, depois faço outra foto. O cinema, ele é feito de continuidade. Então, por exemplo, essa sequência aqui que a gente estava mostrando, né? Ele entra aqui, aí ele vem para cá. Isso aqui, essas luzes, elas têm que ser coerentes. E pode ser que, não nesse caso, mas pode ser que entre uma cena e outra passaram-se 2 horas ou 3 horas. O sol mudou, a luz mudou, mas aquela cena tem que ter uma continuidade de luz. Então, o diretor de fotografia do cinema, ele não pode se dar o luxo de errar meio stop na exposição. É um absurdo, é muito. E se você tiver que pegar um filme que é feito de pedacinhos e ficar corrigindo a luz de todos os pedacinhos, às vezes não emenda isso. Então, existe uma construção do quadro, existe uma construção que está fora do quadro, aquilo que vem antes, aquilo que vem depois. Então, esse dado, eu estou dizendo assim porque eu acho importante a gente entender que existe você ser criativo na fotografia cinematográfica é algo que demanda uma grande expertise daquilo que você faz, porque você tem que dominar realmente, absolutamente, a linguagem, né? Então, por isso que ele fala que ele prefere trabalhar com coisas muito fundamentais e se concentrar naquilo que ele quer. Quer dizer, o negócio para ele é a luz. Ele não tem muito planejamento. Ele chega e sente que daquele lugar aquela luz tem que ser daquele jeito. Ele fala assim: outra coisa que eu não gosto é quando chega o técnico de luz, né? E eu falo assim: olha, me põe um spot ali naquele canto. Aí o cara fala assim: essa vai ser a sua key light? Ele fala: não, esse é um spot que eu vou pôr naquele canto. Você chama ele como você quiser. Entendeu? Porque existe essa coisa clássica, né? Do key light, fill light, backlight, não sei o quê. Ele fala: eu não estou nem aí com isso, com as classificações. Eu uso a luz que eu preciso, não tem nome para mim, não tem. Então, aí, bom, enfim, só para dar uma ideia também, ele acaba dizendo o seguinte, que quando ele planeja
fazer um filme, ele escolhe os filmes muito cuidadosamente, porque ele diz assim, a cada ano eu trabalho cerca de 7 meses fazendo filmes, né, filmando. Isso é o maior tempo da minha vida. E eu tenho que escolher usar esse tempo cuidadosamente, porque a gente vem para essa vida uma vez só. Então, existe um sentido que você percebe filosófico por trás de toda grande atuação, de toda grande. Quer dizer, existe algo de profundo nas pessoas que produzem alguma coisa profunda. Né? Então, esse aqui é lá no IMDb, né, esse site que fala de cinema, a página do filme. Bom, eu coloquei aqui só para citar algumas outras coisas. O Sam Shepard, que é um ator americano e muito importante, né? Nesse evento lá em Torino, o Wim Wenders falou que tinha pedido para ele fazer o roteiro, né, do Paris, Texas, mas que ele gostaria muito de fazer um filme com o Sam Shepard. E, de fato, ele fez depois. Né? Fez em 2005 esse filme maravilhoso que chama Estrela Solitária, que eu já recomendei aqui nos canais que eu conhecia, porque acho uma maravilha. E quem vê esse filme vai lembrar de Paris, Texas, né? Porque o argumento digamos assim, trata quase que das mesmas metáforas, né? Porque esse é um filme feito de metáforas, né? Tudo é uma metáfora, né? O deserto, os personagens, as situações, né? E o roteiro maravilhoso foi modificado, né, durante a filmagem pelo Wim Wenders e por esse Kit Carson. Né? Outra coisa importante desse filme também, a gente falar, é que o Harry Dean Stanton, que é esse ator maravilhoso que é o protagonista, ele já estava com, não sei exatamente quanto, mas com seus quase 50 anos, né? E quando ele fez o filme, e ele sempre foi um ator coadjuvante de filme B. Né? Então, vejam bem, só o fato dele escolher um ator que era um ator que, visto da indústria do cinema, era um cara ali que estava ali para ser coadjuvante, né? Muito mais velho do que a outra protagonista, Anastasia Kinski, no auge do seu esplendor, mulher maravilhosa, assim, que acho que talvez nesse filme ela nunca teve tão bela quanto nesse filme, assim, né? E muito jovem, né? Muito jovem. E o Wim Wenders fala que toda noite o Harry chegava para ele e falava: mas eu acho que eu sou muito velho para fazer esse papel. Olha ela, como ela é bonita, como ela é jovem, não tem nada a ver. Ele faz o papel do marido, né, do namorado. Né, fala, mas não. E aí o Wim Wenders tranquilizava ele: não se preocupe e tal. Então, você percebe, existem coisas que na cabeça das pessoas, ou na cabeça de um produtor cinematográfico tradicional, né, que vai meter o dinheiro lá para pagar o filme, não entra. Mas não. Agora, vocês imaginem esse filme, por exemplo, se o papel do Harry Dean Stanton, com todo respeito, fosse feito pelo Tom Cruise. Seria, ou, ou pelo Johnny Depp. Seria outra coisa, entendeu? Porque esse homem, né? Quer dizer, na verdade, quando ele aparece no filme, nas primeiras cenas, ele é um trapo, né? Ele é um cara acabado, né? Assim, então, digamos, clarividência, né, do diretor, né, de estar pensando na cabeça dele como é que esses personagens iam viver depois, né, acaba acontecendo numa obra-prima como essa. Então, vamos lá, vou comentar o filme a partir das imagens que eu selecionei aqui. E, muito bem, eu vou até, assim, antecipadamente, peço desculpas se não está mais bem organizado. Vou mostrar aqui no Lightroom, mas acho que dá para ver direitinho. Bom,
Aqui, ó, que eu tinha falado. Ó. Esse aqui foi a Palma de Ouro do 37º Festival de Cannes, em 1984, né? Voto unânime do júri, Stand Innovation e Prêmio da Crítica Internacional. Paris, Texas foi filmado no verão de 1983 e teve a sua primeira apresentação em maio de 84, onde ganhou a Palma de Ouro em Cannes. Agora, isso é uma coisa interessante. Vejam só. O filme foi restaurado digitalmente em 2014. Gente, pensa bem, 30 anos depois, o filme já teve que ser restaurado digitalmente. A fragilidade do nosso tempo, dos nossos meios de produção. Né? Você pensa, por exemplo, que as estátuas gregas e romanas estão lá há 2.000 anos, não, falta nariz, falta cabeça, mas está lá em um pedaço. Né? O que é que vai sobrar da nossa cultura? Não sei. Então, e vejam só, foi restaurado digitalmente em 2014, né? Não estou falando de um filme do começo do século XX, né? E o 35 milímetros, o negativo original, foi escaneado em 4K, retocado e teve a cor corrigida, né, em 2K. 2K é a resolução do Full HD. Na época, isso aqui foi em 2014, não estou falando de 1950. Nós estamos 6 anos depois disso. Hoje, o padrão das televisões não é mais Full HD, é 4K. E no Japão já tem transmissão em 8K. Ou seja, a tecnologia avança muito mais rapidamente do que aquilo que a gente possa imaginar. Né? Enfim, isso aqui me veio essa ideia aqui depois com... Bom, filme do Wim Wenders. Esses daqui, a sequência inicial do filme, ela já mostra assim. Eu vou agora contar um pouco o filme, né? Comentar um pouco o filme do ponto de vista da fotografia, que é aquilo que creio que nos interessa bastante também. Né? Por que fotografia? Na verdade, o cinema, antes de mais nada, ele é narrativa, né? Como a gente estava falando antes. Então, a fotografia cinematográfica, a grande fotografia cinematográfica, é uma fotografia que dá suporte à narrativa, que também é narrativa, porque se o cinema é 70% imagem, é a fotografia que conduz, né? Todo esse nosso envolvimento. Né? Então, vejam bem, esse cenário já aqui, do jeito que ele aparece no filme, ele poderia ser um cenário explorado com aqueles, sabe, pôr do sol, assim, sabe, que bate, deixa tudo isso vermelho, como a gente vê muito, né, no cinema, toda essa espetacularização da paisagem. Né? Nesse caso, no Paris, Texas, essa imagem do deserto é o sol a pino do meio-dia, né? Que é aquele sol que faz mais você sofrer, né? Esse personagem que está caminhando no deserto, ele está caminhando sobre sol a pino. Não tem sombra, é uma luz feia, de um certo modo, entendeu? Não deixa o ambiente bonito, mágico, nem nada. Ele deixa o ambiente duro, cáustico, como é o deserto, né? E o fato de que ele comece no deserto, né? Esse deserto é uma metáfora enorme, né? Da condição humana, de certo modo. Né? Então, aí você vê lá no meio um personagemzinho, né? Esse pequenininho, o homem lá, né? Caminhando no meio dessa imensidão, desse lugar árido completamente. Né? E aí aparece um primeiro plano dele. Isso é uma coisa interessante, essa cor vermelha. Né? O boné dele é vermelho. Vamos ver quanto esse vermelho aparece no filme. Né? E isso é uma coisa que o Wim Wenders comentou também. Diz assim, eu não vou falar disso porque vai parecer piegas, mas é uma coisa que muitas vezes eu e o Rob Miller comentamos quanto vermelho, quanto azul ia ter em cada cena. Né? Então você tem essa aridez, esse personagem completamente
decomposto, né? Ali uma águia, né, que dá esse clima, né, dessa coisa desolada, né? Então veja que o cara continua caminhando ali, aí ele chega lá naquele lugar que a gente viu antes, né? No bar, e pega lá uns cubos de gelo, cai no chão desmaiado, estava extremado, acabado. Aí, quando esse cara, que é esse médico, né? Isso é uma outra coisa também interessante, né? O Wim Wenders coloca uns personagens. Esse cara é um médico alemão, que está lá perdido no meio do deserto. A mulher do irmão dele, que depois vai aparecer, é uma atriz francesa. Então, ele coloca um pouco dessa questão, desses europeus, ele insere no cenário uns europeus. Assim, né? Vejam só essa luz. Essa luz é uma luz completamente artificial, mas que mostra um estranhamento, né? Um personagem que podia. Esse ambiente é um ambiente irreal, né? É um ambiente quase que sai da cabeça de um pesadelo, né? E esse foco de luz em cima do rosto dele, né? Quer dizer, é uma construção que ela não obedece muito a nenhuma norma, né? Por que essa luz é verde? Você vai começar, mas por quê? Porque era assim, quer dizer, aqui também, né? Vejam bem, a luz, como ela é importante na cena, né? Você vê aquele céu lá atrás completamente vermelho, né? De um pôr do sol, que dá uma sensação de passagem também, né? Porque ele está viajando para ir encontrar o irmão, né? E está rodando, né? Está rodando noite após noite, né? Esse plano também, uma coisa que o Rob Miller fala é o seguinte, que ele acha que muitas vezes as pessoas procuram soluções cômodas para a fotografia, né? E quase como se fosse uma preguiça mesmo assim de trabalhar, né? De construir as coisas, né? E aqui, por exemplo, esse ângulo, por exemplo, é um ângulo completamente estranho, né? Que você está com a câmera de cima, assim, pegando ele, mas é que ele está olhando e vendo esse caminho aqui, né? Então vejam bem, esse é um deserto repleto de caminhos, né? De estradas vazias, sem ninguém, né? Aqui de novo, né? Tem muito toda essa sequência dele procurando o irmão é feita de perspectivas de estradas, essas estradas, né? Aqui ele pegou as coisas que estava com o irmão e que ele teve que pagar lá esse médico que era uma espécie de um mau caráter, né? Porque o médico pegou as coisas do irmão e queria dinheiro, ele teve que pagar o cara deu isso para ele, então ele está olhando aqui uma fotografia. Uh, esse uso da fotografia dentro do filme, ele é muito curioso aqui no Paris, Texas, porque ele usa várias vezes esse recurso de você olhar a fotografia como memória, né? No caso aqui é uma fotografia dessas de máquina, né? Dessas cabines, né? Dele com a mulher e o filho, né? do Harry, né? Então, aqui, mesmo quando o carro aparece na paisagem, né, você sempre sente esse lugar inóspito, né, um pouco abandonado, um pouco assim, como se fosse assim um lugar abandonado mesmo pelo homem. E aqui ele encontra o irmão. Isso aqui eu acho curioso, quando eu vi essa cena desse motel, porque parece que foi, eu não sei se foi, mas parece que foi tudo pintado, ou já era assim alguma coisa, porque tá vendo, é tudo feito com branco e vermelhinho aqui, né? E quer dizer, um cuidado estético nessa paisagem decrépita, né? Que é uma coisa curiosa, né? E vejam que composição bonita, né? Desses elementos aqui, né? Aqui outra cena, por exemplo, que ilustra muito esse tipo de postura do Robbie Miller, né?
Eu me lembro que numa outra entrevista que eu vi dele, ele falava que desse grande uso de meios que o cinema americano faz, né? Quando você filma um filme desse, uma produção americana, você tem caminhões e caminhões de luz atrás, entendeu? Com geradores e aqueles refletores de arco que você liga de dia, vira um sol, assim, né? Então, porque não pode parar de filmar, né? Então, e ele filmava com um mínimo de luz, com um mínimo, assim, praticamente usando a luz natural quase sempre que ele podia, com uma ou outra coisa, né? Então, por exemplo, nessa cena aqui do motel, né? Tudo é um pano de fundo. O que você vê aquela janela, quando você vê a janela, é um elemento que mostra um pouco a decrepitude do lugar, né? Com essa persiana toda arrebentada, com aquela cortininha bem feinha lá atrás. E ele aqui é a única coisa que está em destaque, fora essa cor vermelha, né? Você vê que vermelho, né? A cor é uma cor muito forte, né? A cor do sangue, né? A cor da vida, né? Então essa coisa que pulsa, né? E de novo, quer dizer, esses elementos que aparecem são quase anedóticos, né? Aqui do motel aqui, né? Um lugar tão árido, tão coisa que maratona, né? Hotel Maratona. Ele fala até que esse lugar não era para entrar no filme, mas eles acharam tão absurdo que eles resolveram filmar aí. Essas coisas que foram sendo incluídas, né? E aí ele foge, ele vai embora do hotel, deixa o irmão lá, e o irmão vai atrás dele, né? E essa cena do trilho, para mim, é uma das coisas mais quando eu vi, eu falei, não acredito, né? Porque ele encontra o irmão, olha só a perspectiva da onde ele está vindo, né? E ele pergunta para o irmão, aonde você está indo, né? Aí, ah, o contraplano, depois dessa pergunta, é isso, né? Quer dizer, é aquela famosa Road to Nowhere, né? Lembra a música dos Talking Heads? Essa ideia do caminho que não vai dar em lugar nenhum, né? Ou seja, a grande metáfora da existência, né? Porque, na verdade, estamos todos caminhando, quem sabe para onde, né? Quer dizer, lá para aquele horizonte que a gente não sabe aonde termina. Mas esse essa narrativa visual, né, isso que eu quero colocar aqui em relevo, ela é de uma profundidade assim emocionante, é um negócio assim é maravilhoso. Quer dizer, eu acho que, na verdade, esse conteúdo, né, assim, emocional que essa imagem, que esse tratamento da imagem traz, e talvez não seja percebido por todo mundo. Por isso que eu digo que existem vários níveis, né, de interpretação desse filme, né? Então eu vi até um garoto americano aí que fala de filmes, né, falando desse filme, e ele faz lá os seus comentários, conta algumas coisas, então, algumas coisas anedóticas e tal. Ele fala assim: a única coisa que eu acho, então, você podia ter escolhido outro ator para contracenar com a Anastasia Kinski, maravilhosa, entendeu? Com esse cara aí. Quer dizer, o cara não entendeu nada, né? Quer dizer, então, ou seja, é a ideia, o quadrado querendo entrar, né, no redondo, não dá, não. E aí, de novo, né, que vocês pegam a estrada e você tem toda essa perspectiva da estrada. Vejam bem, isso aqui é uma cena de um outro motel. Aqui tem o azul, né? Essa construção, né, do personagem visto aqui através do espelho, né? Ele se olha no espelho, você olha ele pelo espelho, né? Isso lembra um pouco, sei lá, até Velázquez, né, querendo viajar, mas essa ideia de como é que você lê, como é que você entra na história, né? Porque ele também, você como espectador, né? Você tem um papel,
né? Quer dizer, eu acho que o diretor também, de certo modo, ele te conduz, ele te traz para dentro, né? E essa aqui também, né, uma questão de como é que é tratada a luz, né? Essa luz, muita coisa de luz ambiente ele usa, né? Quando a luz ambiente, porque tem dois modos, né, de você construir uma luz como essa, né? Você, por exemplo, para fazer um filme, um longa-metragem, você podia iluminar isso aqui como se fosse dia, mesmo que fosse noite, entendeu? Ou você podia iluminar isso de modo que as cores parecessem reais e não essa luz de neon que deixa tudo esverdeado. Só que ele usa a luz esverdeada como um fato estético, né? Vejam bem, isso aqui é o mesmo quarto de noite, né? É esse quarto aqui, ó. E aí você vê o irmão lá dormindo, né? E essa atmosfera da luz da noite. Quer dizer, o diretor de fotografia do filme, ele é o cara que constrói atmosferas, né? Isso aqui é uma das coisas mais fantásticas do filme, do roteiro também, que é maravilhoso, porque isso aqui é a foto do lugar que dá nome ao filme, né? Que chama-se Paris, Texas. Né? Então, ele faz o que é isso? Então, aí ele conta essa história de que ele comprou um terreno lá porque o pai deles, né, falou que nesse lugar tinha sido o primeiro lugar que ele fez amor com a mãe dele. E ele achou que, então, provavelmente, ele tinha sido gerado lá. Por isso, ele comprou um terreno, porque um dia ele queria viver lá, fazer uma casa lá. Então, essa questão, né? Vejam bem, o negócio das perspectivas, né? Da origem, né? O começo da viagem, né? E para onde você está indo, né? Essa ideia, né? Então, é muito bonita, né? Muito poética, né? Quer dizer, um cara que perdeu o próprio caminho da própria vida, né? Que é um cara que tão transtornado, tão doido que ele faz anos que ele está caminhando, 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 fugindo, né? Fugindo da própria vida, fugindo de si mesmo, né? Mas leva no bolso uma lembrança da sua origem, né? Daquilo que era um sonho, né? E aqui está ele também numa outra cena. Quer dizer, toda a cenografia do filme é esse absurdo do deserto, né? De coisas abandonadas, né? De coisas que também é super metafórico. Né? E aí, de novo, a estrada. Né? É até bonito esse rosto dele aqui no retrovisor, né? Com essa estrada em azul. E outra coisa também, que isso é uma questão da direção, mas também da fotografia, que é o olhar. Aqui ele chega em casa e o filho desce para vê-lo, né? Então tem esse olhar, mas vejam bem, o ponto de vista da câmera quando está olhando para eles é o ponto de vista do menino, porque a câmera está baixa. Então todas essas sutilezas, né? É que fazem uma narrativa. Né? Aqui ele pega lá um binóculo para ficar espiando em volta, porque, na verdade, eles vão parar no subúrbio de Los Angeles, né? Que é onde vive o irmão. O irmão, que era um cara muito bem sucedido, mas que mora numa casa caríssima no subúrbio de Los Angeles, eles ouvem avião o dia inteiro, que é uma verdadeira loucura. Né? E essa daqui é a cena do jantar, no dia que ele chega. De novo, vejam bem, a iluminação do primeiro plano é zero, é tudo um contraluz. Né? Isso aqui é absolutamente. Não se lê nada. Agora, um fotógrafo que está rodando isso com uma câmera de cinema, ele tem que imaginar aquilo que vai imprimir no negativo. Né? E isso aqui é tudo trabalhado muito no limite. Porque quando você não tem detalhe aqui, você não tem o que trazer, não tem o que puxar depois. Entendeu? Então, eu digo assim, essa maestria no trabalho da luz
é uma coisa incrível, porque quem está lá olhando essa mesma cena não vê isso. Vê todos os detalhes aqui no escuro, porque o nosso olho acomoda. E agora, quem está iluminando isso está sabendo o que está fazendo, né? E é interessante que ele fala também que naquela época, lá em 1984, eles tinham começado a fazer os primeiros videoasses. Sabe que quando você tem um set de cinema hoje, você tem a câmera. Bom, mas as câmeras são quase todas digitais, né? Mas naquela época era filme, você tinha um sensor que era ligado no visor da câmera de cinema e que levava uma imagem para levava uma imagem para o monitor. Só que esse processo exigia que você tivesse um cabo que levava a câmera para o monitor. Ele falava, eu não uso isso, porque primeiro que eu não quero um monte de coisa pendurada na minha câmera que me tira a minha mobilidade. Segundo, quando as pessoas têm um video assist no set, parece que tudo está acontecendo dentro daquela televisão e as pessoas que não e não lá, entendeu? Então essa ideia, né, quer dizer, de você ver já você já vê no monitor aquilo que você está vendo, ele fala assim, você já vê tudo, você já está sabendo tudo, tem um monte de gente dando palpite e você não consegue muitas vezes prosseguir porque as pessoas ficam fixadas naquela coisa ali. Então nessa época aqui você filmava e você recebia alguns dias depois um copião para ver como é que estava o material que você filmou, né? Mas você já tinha desmontado tudo, já estava rodando outras coisas, né? Então você tinha que ter uma confiança absoluta naquilo que você estava fazendo. Bom, aqui, de novo, ó, vejam só a luz que ilumina ele. Né? Toda essa sequência da casa. Ó, agora que ele virou para cá, tem uma luz no rosto dele, mas antes não tinha. E aí, nessa ocasião, de novo, olha, o uso da memória, né? Da imagem dentro da imagem, né? Quer dizer, assim como ele usou a fotografia, que ele está usando o filme Super 8, que era uma coisa que se usava muito nos anos 70, né? Nos anos 60 também, né? Que as famílias tinham essas filmadoras, né? Que faziam os filminhos, tal. Então ele usa esse filme, né? Que foi produzido, evidentemente, pro filme, né? Como uma coisa de memória. E é uma memória que é narrativa no sentido da história, mas também no sentido do personagem, porque ele era um cara que tinha perdido a conexão com o mundo, com a vida, com a própria memória. E quando ele vê essas coisas, ele começa a se reconectar emocionalmente com o passado. Né? Isso aqui é Anastasia Kinski, e ele com o filho, né? Nessas cenas eles em férias, tal, que é uma coisa muito bonita, né? Assim, esse momento. E aí ele aqui, quando acaba de ver o filme, né? Nessa escuridão de novo, vejam bem, até isso aqui, né? Essa escuridão, né? Ela quer dizer alguma coisa, né? Quer dizer, porque ele praticamente sai da luz escaldante, né, do deserto para essa noite na casa, que ao mesmo tempo é aconchegante e traz as grandes questões, os grandes fantasmas da existência dele, né, para uma realidade que é essa coisa sombria. Né? E aí, aqui eles acabaram de ver o filme, acende a luz, né? E ali tem uma conversa familiar, tal. Vejo que a luz já mudou um pouco, né, do ambiente, porque se acendeu a luz, tal. Mas é tudo muito natural, parece, né? E aí o filho fala boa noite, papai, né? Ele ganhou o dia. Vejam aqui também, ó, essa questão da luz, o jeito que ele trabalha a luz, né? É tudo muito natural, né? De certo modo, entre aspas, né?
para construir até essa naturalidade, isso aqui não é que está tudo apagado, né? Tem alguma coisa ali que dá um mínimo de leitura, né? Que é aquela luz do abajur lá que se destaca. Aí aqui é fantástico que está a empregada ajudando ele a se vestir, né? Porque ele queria se vestir de pai. Isso, porque ele tinha ido buscar o filho na escola um dia e o filho não quis voltar com ele, né? E ele ficou bastante desolado com isso, né? E aí ele resolveu queria se vestir como um pai. Aí a empregada ajuda ele a se vestir como pai, né? Até essa sequência é genial. E lá vai ele para a escola, então todo parece Santos Dumont aqui, né? Aí o menino vem andando e essa sequência da volta deles da escola é genial, porque eles vão brincando, né? Um numa calçada, outro na outra. O menino não se aproxima dele, né? E ele faz umas palhaçadas, passa atrás de um ônibus, vem, aí começa a andar para trás, tal. E, enfim, chega num certo momento, já perto de casa, que ele atravessa a rua e vai perto do menino. E esse momento aqui, eles estão quase chegando em casa, né? Então você vê que tem assim da luz que está aqui, que é uma luz assim meio de tarde, né? Você encontra um contraluz que define perfeitamente os dois ali, mas sem ser o espetáculo. Quer dizer, isso sabe, você não vê aquele laranja, aquele negócio cafona, entendeu? É uma coisa comedida. Essa medida da adequação, né, da propriedade, é que é difícil, né? Porque justamente muitas vezes é como no teatro ou na própria vida, né? Você falar uma coisa sussurrando tem muito mais efeito do que gritar. Então, e aí aqui eles estão vendo imagens, né, de família, um álbum de família. Então volta a fotografia, né? Ele se reconectando com o passado e junto com o filho, né? Então o filho perguntando coisas para ele, ele olhando ali, tal. E essa aqui é uma imagem da mulher falando com o irmão dele, porque ela aqui está preocupada, porque ela percebe que a chegada do pai, porque o filho dele morava com eles, né? Porque eles abandonaram, tanto o pai quanto a mãe abandonaram o filho e ele sumiu. E ela, que era praticamente a mãe adotiva do menino, né, está percebendo que com a volta do pai, que talvez ela perca o menino, né? Então essa cena desse diálogo dela com o marido de noite, né, que também é muito dramática. Veja só que luz que tem isso aqui. É uma coisa assim absolutamente sublime, né? Olha só esse rosto desenhado aqui. Agora, sempre dentro dessa perspectiva da adequação, da propriedade, né? E aqui ela sai lá fora, ele está lá fora olhando a cidade, né? E aqui também, né? Vocês percebem que tem uma luz geral assim baixa que é azul, depois umas pinceladas de luz colorida que tem a ver com a cena, né? E que tem a ver com a cidade gigante lá embaixo, né? Então você sai do deserto, né, para uma situação urbana. Los Angeles é uma das grandes metrópoles, né, dos Estados Unidos, né? Uma cidade onde, de certo modo, você também está sempre perdido, né? Não é uma cidade, não é que as pessoas se encontram muito em Los Angeles. E aí tem essa cena noturna, né? Isso aqui, toda essa noite, veja, tem uma atmosfera nessa noite, né? Essa noite é muito importante, que é a noite que ele chega, né? Então, e tem o menino olhando os dois lá embaixo, né? A mãe e o pai, a mãe. E aqui ele resolve ir procurar a ex-mulher, né? A mãe do menino, né? E ele vai buscar o menino na escola com esse carro que ele tinha acabado de comprar, que ele pediu dinheiro emprestado para o irmão, né? Pediu um cartão de crédito para o irmão.
comprou esse carro velho, engraçado, e eles estão parados aqui. Vejam bem essa cena, né? Essa cenografia, né? Ao mesmo tempo, ela é muito americana, porque os Estados Unidos são praticamente é o país do road movie, né? Quer dizer, que é estrada para todo quanto é lado, mas tem toda esses viadutos aqui que são uma coisa quase escultórica atrás deles, né? Como significar assim, quantos destinos você tem, né? E, além daquele que você está, né? Quer dizer, de certo modo aqui você tem uma luz solar, né? Que é diferente daquela coisa do deserto. Você não está mais no deserto, você está numa situação urbana e de possibilidades, né? Que é o que esse. Aí, no fim, ele parte com o menino, né? E começam a se conhecer, né? O menino contando histórias, aí eles vão. Ele fala para o menino que, se ele não estiver bem, pode voltar a hora que ele quiser, né? Olha as locações completamente absurdas, né? Quer dizer, esse a ideia como é que eu posso dizer, do cenário é fantástica, né? Porque o cenário é narrativo o tempo inteiro, né? Narra um pouco de uma sociedade, de uma fantasia, coisa da criança, o dinossauro, bom, enfim. Esse aqui é o irmão, né? Que na verdade ele vai embora sem avisar a família, e ele aqui no quarto com o filho. Com o filho e chegando em Houston, né, nos Estados Unidos. E isso era uma coisa que o Wim Wenders queria. Ele queria que o filme passasse por diversas tipologias de cidades americanas, né? Desde do vilarejo mais ínfimo, onde moram 12 pessoas, até Houston, que é uma cidade grande, né? E Los Angeles, né? Mas Los Angeles estão no subúrbio, né? E aqui eles estão procurando a mãe, porque eles souberam que ele com o binóculo olhando o menino, né? Eles colocam em uma posição porque ela vai buscar uma vez por mês um dinheiro nesse banco, que é um banco onde se passa, é um banco driving bem americano. Aí o menino dorme, né? Você percebe aqui já uma passagem de tempo, até pela luz que está nele, né? Que é uma luz mais de fim de tarde, né? E essa é ela. É ela, e o carro é vermelho, né? E aí eles saem atrás dela loucamente, né? E aí encontram um outro carro vermelho. Tá vendo? Tem dois carros vermelhos aqui, um ali, né? Qual que eu sigo? Aí ele fala para o menino, você tem certeza que aquele tem, né? Então ele vai atrás. Aí eles chegam nesse estacionamento onde ela trabalha, né? E ele também está com a camisa vermelha, os dois estão com a camisa vermelha. E ele entra nesse lugar para tentar encontrá-la, né? Que a luz é vermelha. Então, você começa a entrar nessa coisa. O vermelho também é a cor do sinal vermelho, né? Da atenção, da tensão e da atenção, né? O ambiente aqui também é todo vermelho, quer dizer, nada disso é muito por acaso, né? Nada por acaso. Né? Aqui é curioso que esse cara é um saxofonista americano que foi ator de vários filmes do Jim Jarmusch, inclusive do Down by Law, que foi o primeiro filme do Jim Jarmusch. E ele faz a espécie de administrador aí desse lugar. E essa Anastasia Kinski é a primeira vez que ela aparece de verdade, assim, todo o seu esplendor. Né? Ela realmente estava maravilhosa nesse papel, assim, diferente de todos os outros filmes que ela fez, com essa peruca loira que dá um ar de, assim, de quase de artificialidade, uma espécie de moldura, né, assim, para o rosto dela. E esse lugar aqui, né? Tudo isso é muito simbólico, né? Quer dizer, você vê, esse lugar é uma espécie de, é como se fosse um jogo, né? Se você
você encontrar, né, a pessoa lá dentro dessas cabines, qual será a cabine, né? Ele acaba entrando numa cabine que tem uma enfermeira antes, não sei o quê. E aí ele pergunta qual é a cabine que estava a outra menina vestida de rosa, né? E aí ele entra. Essa sequência da cabine é uma das assim, obras-primas, eu acho que assim, do cinema, porque a luz aqui é um verdadeiro espetáculo. Opa, peraí, eu fiz bobagem aqui, desculpem. Hein? Não era para aparecer isso, nem isso. É aqui. Então, isso aqui se vocês viram o filme, sabe que lá dentro é uma cabine. Isso aqui é um semi-espelho, né? De modo que ela se vê de dentro, mas não vê ele. E ele a vê, e o menino está esperando lá fora. Né? Aí ele começa a falar pelo telefone, ele vê ela aqui, né? Que é, é, é muito interessante essa caracterização dela também, né? Veja bem, esse quarto, essa espécie de quarto improvável, cor-de-rosa, né? Ela está vestida como se fosse um bichinho de pelúcia, né? Com esse vestido, né? Que é uma coisa bem de brinquedo, né? E essa peruca, como eu falei, né? Que é bem assim, quase que artificial, né, que emoldura esse rosto de menina, né, que lindíssimo, super maquiado, como se fosse realmente uma menina dessas que se maquia demais, né, para parecer mulher, né? E bom, esse diálogo aqui é realmente algo de maravilhoso, assim. Eu não é só vendo o filme mesmo e vendo Aí ele começa a indagar sobre ela, tal, mas na verdade vejam bem, ela se vê aqui refletida e vê todo esse negócio que do lado dela é tudo mal acabado, né? Quer dizer, isso aqui dá bem uma ideia do esquálido que é o ambiente, né? Porque na verdade não é para ser bonito nem nada para ela, ela é um objeto lá dentro de prazer, como está cumprindo ali a sua função, né? Aqui é tudo sem acabamento, né? Uh, aí nessa conversa eles vão evoluindo nessa coisa e ele sai de lá, né? E aí ele vai com o menino, vão dormir num lugar lá, sei lá, nem onde é que era isso aí, é um lugar que não é nem um hotel, né? Eles estão conversando, né? E aí ele começa a contar para o filho a história da mãe e do pai e tal, e dorme ali. Isso aqui no dia seguinte. Vejam bem, aqui de novo, essa coisa da luz. Né? Esse carro, onde está o menino em primeiro plano, ele podia estar no sol. Né? Seria muito mais fácil, porque aqui ele está numa sombra total, mas aqui ele faz uma espécie de moldura para aquela cena onde ele está caminhando e está vindo para o carro. Aí ele chega e ele aqui está pensando no que vai fazer. Né? E ele leva o menino para esse hotel, né? E deixa uma gravação com o menino, né? E fala para ele esperar lá. E aqui tem uns elementos, né? Tem assim uma lancheirinha, uma revistinha, o walkie-talkie, né? Que eles falavam entre eles, né? Negócio de lanche e tal. Isso aqui também dá uma definição geográfica, mais ou menos, de onde o menino está. Né? Então, você vê que daqui você vê lá embaixo. Né? Isso vai servir depois para acabar essa narrativa. Né? Aqui ele já se permite pegar Vejam bem, é o mesmo lugar, com um ângulo diferente, muda completamente a tua percepção da coisa. Né? Porque aqui você está vendo um mundo lá embaixo todo meio estranho, assim, né? Esse tráfego não é muito bonito, né? Agora, você olha daqui, parece que ele está em outro lugar
Porque você tem toda aquela parede desses prédios elegantes, bem compostos, tal, né? Tudo muda de figura, e não tem essa vertigem que tem aqui nesse caso, né? Mas tem uma coisa mais plana, mais serena, né? Bom, aí ele volta para o motel. E esse momento é que é o momento incrível, né? Porque agora ela está com uma outra roupa, é um outro dia, né? Sempre vestida meio de boneca, tal. E aí ele começa a falar para ela, né? Assim, dar uns toques, né? De quem ele era, né? E aí começa a contar para ela uma história do casal que eram eles. Aí ela começa a perceber que era ele, né? E essa interessante aqui eu vi várias coisas para preparar essa conversa, essa aula, né? E tem uma entrevista do Sam Mendes, que é um grande diretor também de teatro e depois de cinema, né, que fez o Beleza Americana, American Beauty, que ele fala que ele roubou algumas coisas, ideias do Wim Wenders desse filme para o American Beauty. E que ele fala que, por exemplo, uma coisa é que ele percebeu que nesse filme as pessoas são isoladas por paredes de vidro, né? Então vocês viram o menino com aquela parede de vidro, né? Aqui tem esse espelho que é uma parede de vidro que isola ela dele, né? E que ele usou isso também no filme dele, né? Então, e uma coisa que ele fala interessante também, que ele acha que os filmes mais interessantes feitos sobre os Estados Unidos, né, sobre território americano, sobre o ser americano, foram feitos por europeus, né? Ele cita isso para falar sobre o cinema do Wim Wenders, né? Então, continuando aqui, quer dizer, vejam só a construção de luz desse. Porque aqui é o seguinte: como você tem um espelho lá de dentro, ela não vê ele, como eu disse antes, né? E ele a vê, né? Mas, no momento em que ela começa a perceber que ele é ele, né? Ela tenta vê-lo, né? Ela se aproxima do espelho e tenta vê-lo, né? Aí ele fala para ela apagar a luz, né? E quando ela apaga a luz de lá e ele ilumina o rosto dele, ela consegue vê-lo. E ele se reflete dentro do rosto dela, né? Que é uma coisa assim absolutamente maravilhosa, né? Essa fusão de imagens, né? Ela conta mais do que qualquer outra coisa que você pudesse falar, entendeu? Qualquer palavra perto disso fica completamente vã, né? Olha que maravilha isso, né? Quer dizer, esse rosto que se funde, depois vai se descolando, né? Quer dizer, esse encontro que não é um encontro, essa proximidade que é uma distância ao mesmo tempo, né? É uma coisa absolutamente esplêndida, né? Aqui é quando ele pede para ela apagar a luz para ela poder vê-lo, e aí ela o vê, né? E ele fala para ela que o menino vai estar esperando por ela, né? Nesse hotel. E vai embora. E aí, o final do filme, a sequência final, né? Ele está lá embaixo, no estacionamento, de modo que ele pode ver o que está acontecendo na janela, né? Quer dizer, ele está vendo um filme também, né? Quer dizer, na verdade, é um filme que ele preparou, né? E aqui é quando ela chega. Bom, eu não sei, para vocês terem uma noção do que foi filmar essa cena, imagine o seguinte: tem um plano sequência de 8 minutos, é uma coisa rara no cinema. Por quê? Porque o ator pode balbuciar, pode errar, pode tropeçar, pode acontecer qualquer coisa, entendeu? Pode engasgar na hora de falar. Isso acontece. Tem filmes que o ator repete 50, 80 vezes a mesma coisa.
porque não sai a fala, né? Então, você gravar um plano de sequência de 8 minutos com uma atriz em movimento, uma criança contracenando com ela de 7 anos, que também se movimenta, e com a câmera que também se movimenta, tendo uma parede de vidro que reflete tudo na sua frente, ou seja, os movimentos de câmera, eles não podem, você não pode errar, porque você errou um pouquinho, você aparece no quadro refletido, entendeu? Então, o que eu estou falando é que essa construção dessa sequência final é absolutamente magistral, porque também você tem. E depois, para piorar ainda a questão, tem um detalhe: que do lado desse quarto tinha um ambiente com uma jukebox. Então, ficou lá um assistente com um walkie-talkie, né? Que fez parar essa jukebox por 10 minutos, que era o tempo que eles precisavam para rodar essa cena. Eles não tinham mais dinheiro para voltar para esse lugar, não tinham mais dinheiro para rodar a cena de novo, era uma vez só, ou tudo ou nada. E o filme acaba aqui. Quer dizer, não era uma cena que dava para falar, bom, então a gente corta aquela cena, entendeu? Não, porque é o final do filme, né? É um negócio assim. E, para quem viu e lembra dessa sequência, isso é absolutamente maravilhoso. Você rever essa sequência com essa perspectiva na cabeça é algo de inacreditável. Então ela entra, o menino está lá. Olha onde a câmera está. Ela está exatamente em frente ao vidro, mas ela está escondida pelo pilar e pela cortina. Tá vendo? Aí o menino levanta, vem em direção a ela, abraça ela, ela abraça ele, né? Aí você vê lá, agora você te remete àquela paisagem, está vendo a televisão? O menino estava sentado encostado na televisão, então você reconhece o ambiente pelo cenário, né? Pela cenografia. E isso dura esse tempo todo, quer dizer, é uma coisa longuíssima. O diálogo deles é muito longo, é muito intenso, é muito. Não é uma coisa fácil, entendeu? Para nenhum ator, sobretudo para uma criança. Né? E essa magia, né, é a magia das coisas do impossível se tornando-se realidade, porque todo mundo sabe ali que tem uma grande responsabilidade. Né? Olha só, porque, vou voltar, hein? Ó a câmera. A câmera estava para lá. Aí ele vem vindo com a câmera e corrige para cá. Foco, outra coisa, entendeu? Porque na câmera de cinema não faz foco automático, né? E aí você corrige o foco para cá. Aí eles vão se aproximando, ele vai fechando, tá vendo? Um pouquinho nela. Tá vendo por cima, aí ele abaixa. Quer dizer, a câmera está fazendo todos esses movimentos, está seguindo tudo. Agora, ele está vendo lá de baixo, tá vendo? Ela abraçando ele. E esse é o ponto de vista lá de cima, mostrando o Travis, que está lá no carro, que está esperando para ver como é que a coisa se concluiria. Né? E quando ele vê que a mãe encontrou o filho, que os dois se encontraram de verdade, né? Ele vai embora.